O tema desta vez é um tema que já estava planeado, mas curiosamente acabou por ser muito oportuno. Porquê? Porque as últimas semanas, desde dezembro mais ou menos, nós temos tido um volume de precipitação extraordinariamente elevado. E todos nós estamos recordados do que se passou nas nossas cidades em termos de transtornos provocados por essas chuvadas muito intensas e muito fortes. Inundações, etc. E então, vem a propósito porque eu vou falar exatamente de uma ferramenta que nós temos no nosso site, que é uma calculadora, que nos permite perceber até que ponto é que a LECA, a argila expandida LECA, pode contribuir para minorar esses problemas que essas chuvadas normalmente trazem às cidades, às nossas cidades. Vou então partilhar aqui uma pequena apresentação que eu fiz. Vamos ver se as coisas correm bem. Eu creio que já me estarão a ver a apresentação em modo de apresentação. Se a Cecília me pudesse confirmar, agradecia. Sim, vamos saber a apresentação. Ótimo. Bom, então, como eu estava a dizer, no fim do ano passado e ainda durante este ano, tivemos volumes de precipitação extraordinariamente elevados. Porquê? Bom, as causas são normalmente apontadas na imprensa e nos meios técnicos e científicos, ligado normalmente às alterações climáticas. Estas alterações climáticas provocam fenómenos meteorológicos extremos, ou muita seca ou muita pluviosidade, e provoca também uma grande intensidade nesses fenómenos extremos. Ou seja, quando chove intensamente. Quando temos períodos de seca muito violenta e prolongados. Evidentemente que isto para os sistemas urbanos de escoamento de águas pluviais é complicado, porque todos nós sabemos que não vamos dimensionar sistemas para picos, não é? Temos que dimensionar para volumes e para caudais, enfim, que não tenham, que sejam possíveis de atingir com alguma probabilidade, mas não podemos ir para os picos, senão então, do ponto de vista económico, era completamente impossível. Além disso, o que é que nós fazemos? Cada vez estamos a viver mais em cidades, meios urbanos, cada vez estamos a construir mais, cada vez estamos a tornar os solos mais impermeáveis e, naturalmente, que a água, não tendo onde se infiltrar, escorre pelas superfícies, obviamente, com todos os inconvenientes que isso traz. E foi exatamente isso que aconteceu no último mês, nas últimas semanas. Muita pluviosidade, chuva muito intensa, durante um determinado período de tempo significativo, e pronto, todos os problemas que nós estamos habituados a ver nas nossas cidades, nomeadamente Lisboa, a Águeda, o Porto, enfim, um pouco por todo o país. Como é que nós podemos mitigar, minorar, diminuir, combater um pouco estes problemas? Há vários sistemas que podem ser implantados nas nossas cidades, como sejam, por exemplo, as biovalas ou trincheiras drenantes. É uma solução muito eficaz, ela já está a ser usada em Portugal. Já tivemos aqui um webinar em que tivemos o prazer de ouvir a arquiteta Eunice da Câmara Municipal de Guimarães, que apresentou um projeto que foi realizado lá em Guimarães, que está em funcionamento, pleno funcionamento. E, curiosamente, o projeto já foi concluído, creio que em finais de 2021, inícios de 2022, se não estou em erro. E nós de vez em quando conversávamos e questionávamos se o projeto estaria a funcionar, a obra estaria a funcionar, e a resposta era, deve estar, mas não tem chovido, porque estávamos num período de seca. Agora acabou a seca, não é? Choveu imenso e a pergunta foi colocada e a resposta foi positiva. De facto,
o sistema está a funcionar muito bem, e isso deixa-nos extremamente satisfeitos. Temos os pavimentos drenantes, também é uma solução que nos permite aumentar a capacidade drenante dos solos. Temos os jardins de chuva e temos as coberturas verdes, que é uma forma de digamos assim, de contrariar a impermeabilização do solo que decorre da construção de um prédio, de um parque de estacionamento ou de uma área habitacional. Estas quatro formas de combater os transtornos provocados pelas cheias baseiam-se em quê? Baseiam-se em aumentar a capacidade de retenção de água antes dela entrar no sistema de escoamento e de amortecer o pico que ocorre quando temos essa precipitação elevada num curto espaço de tempo. Bom, estes sistemas já existem há muito tempo, já são conhecidos, já são praticados, já são construídos, mas a LECA, o agregado leve de argila expandida, pode ser parte deste sistema. E qual poderá ser o papel da LECA nestes sistemas? Aumenta a capacidade de retenção de água do sistema, portanto o sistema vai reter parte da água que tem origem na pluviosidade, melhora a capacidade do sistema, dada a sua forma granular, a capacidade de drenagem do terreno vem melhorada substancialmente, aumenta a capacidade de infiltração no terreno e, adicionalmente, ainda contribui para descontaminar a água, retendo alguns dos poluentes que são característicos das escorrências, nomeadamente as escorrências rodoviárias, por exemplo. A LECA, por que razão é que a LECA confere estas valências a estes sistemas? Bom, a LECA é um granulado de argila expandida, que, como podem ver aí nessa imagem, tem uma estrutura muito porosa. E estes poros vão ser os locais onde a água se vai alojar, numa altura em que temos precipitação, a água vai-se alojar nestes poros. Além disso, como isto são grânulos esféricos, a capacidade de drenagem desta matriz vem extraordinariamente melhorada. Portanto, vamos ter aqui duas componentes, a drenagem e a capacidade de reter. Além disso, é um material natural, produzido em Portugal, 100% reciclável, não putrescível, não é atacável por ácidos nem quaisquer produtos químicos, portanto é ideal para lidar com escorrências rodoviárias, por exemplo, que é o caso da biovala em Guimarães, porque não é atacado por nenhum óleos ou gasóleos ou combustíveis, ou tipo de combustível, ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, é de facto um agregado excelente para ser usado nestes 4 sistemas que nós temos para reduzir o impacto das precipitações elevadas nos meios urbanos. Os jardins de chuva, as biovalas, as coberturas drenantes e as bacias de retenção. O agregado tem várias granulometrias, mais fina, mais grossa, pode ser fornecido redondo, pode ser fornecido partido. Vamos ver à frente quais são as vantagens de uns e de outros. O que nós desenvolvemos com base nisto para potenciar a evidência ou para evidenciar as características do agregado LECA nestes sistemas, nós desenvolvemos então uma calculadora que é o que eu vos vou apresentar. Mas antes de vos apresentar essa calculadora, eu vou-vos mostrar um quadro do IPMA com as precipitações na zona numa parte do território nacional, nomeadamente em Lisboa, que ocorreram entre 7 e 8 de dezembro do ano passado. Reparem, valores elevadíssimos, não é? Nós tivemos, por exemplo, na estação da Tapada, durante 1 hora, chegamos a ter quase 48 milímetros de chuva. 48 milímetros, eu não sei se têm noção do
que é 48 milímetros? 48 milímetros é igual a 48 litros de água por metro quadrado. Para relembrar quem já não estará muito, porque provavelmente não tem necessidade de lidar com estas unidades todos os dias, pode não estar a ver bem a relação entre litros por metro quadrado e milímetros. Quando dizemos 10 milímetros, estamos a dizer 10 litros por metro quadrado. E porquê? Eu vou muito rapidamente recordar esta equivalência de unidades. Vamos começar por uma equivalência que normalmente todos sabemos, mesmo de cor, que é 1000 litros corresponde a um metro cúbico. Um metro cúbico de qualquer coisa corresponde a 1000 litros. Portanto, um metro cúbico de água corresponde a 1000 litros. Então, 1000 litros por metro quadrado corresponde a 1 metro cúbico por metro quadrado. Então, 1 metro cúbico, 1000 litros por metro quadrado será igual a 1 metro cúbico por metro quadrado, ou seja, metro cúbico por metro quadrado igual a metro, 1000 litros por metro quadrado igual a 1 metro. Se eu dividir ambas as parcelas da equação, da expressão, por 1000, eu vou ter que 1 litro por metro quadrado é igual a 1 a dividir por 1000, 0,001 milímetro, ou seja, 1 litro por metro quadrado é igual a 1 milímetro. É daqui que vem a equivalência de milímetros a litros por metro quadrado. Portanto, sempre que ouvirmos dizer nas informações meteorológicas que em tal parte choveram 20 milímetros, uma pluviosidade de 20 milímetros, já sabemos que são 20 litros por metro quadrado. Bom, então vamos passar à calculadora. A calculadora de águas pluviais está na área de apoio técnico do nosso site, é de acesso livre. A única coisa que provavelmente a primeira vez que tentarem aceder vos vai ser pedido é um registro. Um registro simples, que é só pôr o vosso e-mail e nada mais. A partir daí passam a ter acesso ilimitado a todas as calculadoras que nós colocarmos e que já temos colocadas no nosso site. Nós temos 3 calculadoras, temos uma de coberturas planas, temos uma de betões leves e temos a de águas pluviais. Eu creio que continuam a ver o meu ecrã, correto? Certo. Estamos Cecília, a ver e agora com a calculadora de águas pluviais. Ora bem, então, vamos lá ver. Esta calculadora, qual é o objetivo da calculadora? A calculadora não é um meio científico de calcular escoamentos ou coisas parecidas, é só uma ferramenta muito rápida que nos pode dar a ideia de quanta água eu vou ter num sistema. Seja ele uma vala, seja ele uma cobertura plana. Então, como é que isto funciona? De uma forma muito simples. Eu começo por escolher as dimensões do meu elemento. Pode ser uma vala, pode ser por exemplo, a camada drenante de uma cobertura verde, pode ser a área de um jardim de chuva, qualquer coisa desse tipo, terá uma determinada área. Vamos imaginar que são 100 metros quadrados. E depois vou atribuir uma profundidade de leca, ou seja, eu vou encher essa área com determinado volume de leca. Eu aqui tenho, os cálculos estão feitos para 4 opções, 100 milímetros de profundidade, portanto da altura de leca, 200 milímetros, 400 ou 1000 milímetros, portanto 1 metro. Vamos considerar os 200 milímetros. Então eu vou ter um volume total de leca no sistema de 20 metros cúbicos. Depois vou aos fatores hidrológicos. Qual é a entrada de água? Quanto é que me vai chover? Vamos imaginar que eu vou colocar aqui exatamente aquele valor que foi registado na Tapada, em Lisboa, na estação, de 47,8 milímetros, ou seja, 47,8 litros por metro quadrado. E vamos dizer que a chuvada, tal como aparece naquele boletim, foi de 60 minutos. Automaticamente o sistema calcula-me a entrada de água, a intensidade, por 100 metros quadrados, por 1 metro quadrado ou por 1 hectare.
com uma chuvada de 47,8 milímetros em 60 minutos, é considerada uma chuvada muito forte, com perigo de inundação. Sempre que a quantidade de precipitação variar entre 20 e 50 milímetros por hora, eu tenho uma chuvada muito forte com perigos de inundação, que é o caso. Ora bem, definida a área onde eu vou aplicar a leca, definidos os parâmetros hidrológicos, vamos então agora escolher que produto de leca é que eu vou utilizar. E então o sistema tem 3 hipóteses. Posso usar uma leca partida fina, uma leca muito fininha, partida, quebrada. Por exemplo, a nossa leca hidro, que é uma leca com uma granulometria entre 4 e 10 milímetros, todos com mais de 85% de partidos. Posso usar uma leca partida, mas mais grossa, por exemplo, uma 10-20 quebrada, com partidos, ou então utilizar uma leca redonda, uma 4-10 ou uma 10-20. Vamos usar aqui uma leca partida fina. Então eu vou ter um coeficiente de escoamento estimado de 0,14. Coeficiente de escoamento, só para recordar, é um coeficiente dado pelo volume escoado pelo sistema sobre o volume precipitado, o volume de água precipitada. Bom, então, com estes parâmetros e com este produto de leca partida fina, o que é que me vai acontecer no sistema? Vai-me acontecer exatamente o que estamos a ver neste gráfico. A curva cinza é o funcionamento do sistema sem leca, portanto, sem qualquer elemento que contrarie a queda normal da água e o seu escoamento. Então, o que é que nós verificamos? Verificamos que vamos ter um pico ao fim de 5 minutos. Ao fim de 5 minutos, o sistema vai-me estar a escoar um máximo de 1,33 litros por minuto por 100 metros quadrados. Isto vai se manter durante algum tempo, durante uma hora, cerca de uma hora, e depois começa a reduzir e ao fim de 70 minutos, 75 minutos, já praticamente já não há escoamento no sistema. Qual é o problema? O problema é exatamente este pico. Não é? Quando introduzimos então a leca nessa área, o que é que nos acontece? Acontece-nos aqui um amortecimento substancial, muito significativo, do pico de escoamento no sistema. Ou seja, o sistema atinge o seu pico ao fim de 14 minutos, é que vamos ter um pico de 0,294, portanto, substancialmente inferior ao pico que teremos se não tivermos leca no sistema. Ao longo de cerca de 4 horas, o sistema vai escoar o volume de água e ao fim dessas 4 horas começa a declinar e tenderá para zero. Isto é uma grande vantagem, primeiro pelo amortecimento imediato. Portanto, eu não tenho que dimensionar o meu sistema para este pico. Obviamente que não tenho, posso tê-lo dimensionado para este pico, por exemplo, mas se realmente a intensidade for esta, eu vou ter transbordamentos e vou ter inundações, etc. Portanto, a leca vai-me baixar este pico substancialmente e vai amortecer o escoamento, vai prolongar o escoamento ao longo do tempo, o que é uma vantagem também. Porquê? Porque vai ajudar a que a infiltração de água no terreno se dê com mais eficiência do que num sistema que não tenha esta característica. Vamos imaginar que, em vez da leca partida fina, eu ia utilizar uma leca redonda. Qual seria a diferença? Podem ver, a curva imediatamente se aproxima. Em termos de tempo, o pico vai ser atingido mais cedo, ao fim de 7 minutos, mas bastante inferior ao pico que teríamos sem a leca no sistema. O prolongamento do escoamento também se dará por menos tempo, menos de 4 horas, e depois tenderá para zero. A grande diferença entre a redonda e a fina, qual é? É que quando temos a leca fina, vamos ter maior absorção.
portanto, este pico é mais baixo. E como temos maior absorção, a libertação de água para o sistema vai se dar durante mais tempo. Quando a leca é redonda, a absorção é menor, mas a drenagem é muito mais rápida. Portanto, rapidamente, reparem, ao fim de 6 minutos, eu já atingi o caudal máximo no sistema com 0,42 litros por minuto em 100 metros quadrados. Quando eu uso a leca fina, esse pico acontece mais tarde, não é? Porque lá está, inicialmente a leca vai absorver a água e vai ter um caudal máximo de 0,294, substancialmente inferior. Aqui aparece a descrição do sistema e depois estes dados podem ser exportados para um PDF que eu espero que também estejam a ver no ecrã. Cília, pode-me confirmar se estão a ver Sim, estamos a ver, o PDF. Pronto, no PDF tem todos os dados que introduziram, os dados de partida, e tem o resultado da curva. Evidentemente que, com base nestes dados, estes dados são grandezas aproximadas, com base nestes dados, podemos perfeitamente calcular o nosso sistema de escoamento de águas pluviais. Calcular o número de drenos que necessitamos de colocar numa cobertura, enfim, a dimensão da tubagem de escoamento. Podemos ter em consideração estes dados para economizar ou otimizar o sistema de drenagem de águas pluviais. Era isto que eu vos queria mostrar. Agora, hoje, podem consultar à vontade a calculadora. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, nomeadamente o algoritmo, etc., podem falar comigo e eu terei muito gosto em explicar como é que fazemos como é que foram feitos estes cálculos. Se tiverem algum projeto específico onde queiram abordar a possibilidade de utilizar isto para leca, para reduzir caudais, etc., podem falar comigo e eu terei todo o gosto em conversar com vocês sobre esse projeto e sobre a eventual aplicação da leca, exatamente como fizemos em Guimarães na altura.